Bem-vindo à aula de hoje. Como a água chega às nossas casas? Páginas 614 a 627. Qualidade da água. Já aprendemos que a água é fundamental para os seres vivos e para o meio ambiente. Contudo, a água pode conter micro-organismos e substâncias nocivas à nossa saúde. Quando olhamos para uma porção de água, não podemos afirmar se ela é própria ou imprópria para o consumo humano. Isso se deve porque o olho nu é impossível observar os micro-organismos e substâncias que existem na água. Por essa razão, é muito importante conhecer a qualidade da água e distinguir qual é potável, isto é, própria para o consumo humano, e qual não é potável, imprópria para o consumo. A água doce, apropriada para o consumo humano, corresponde a apenas 2,5% do total de toda a água existente na superfície da Terra. E menos de 0,5% de toda essa água doce está em áreas acessíveis ao ser humano. Por isso, é muito importante preservar as nascentes de água, o meio ambiente, para que a água possa se manter longe da poluição humana e, assim, conservar sua pureza e condição para o consumo humano. Qualidade da água. Sabemos que em nosso planeta existem rios, lagos e reservatórios que já estão com suas águas profundamente alteradas devido à poluição. Essas águas são impróprias para o uso humano, pois está comprometida, isto é, contaminada por micro-organismos patogênicos causadores de doença. Preste atenção. Quando falamos de qualidade da água, estamos nos referindo ao destino que se dá à água. Por exemplo, a água utilizada para gerar energia elétrica não precisa ter a mesma qualidade da água consumida por nós, os seres humanos. Pois a água potável que consumimos não pode conter micro-organismos patogênicos e nem substâncias tóxicas. Enquanto para gerar energia elétrica, a água pode conter alguns micro-organismos que não afetaram a geração de energia. A água é considerada contaminada quando ela apresenta micro-organismos patogênicos e substâncias tóxicas ou venenosas liberadas por seres vivos em quantidades acima do padrão de qualidade da água. Chamamos de água poluída quando ela possui resíduos e poluentes que provocam alterações físicas e químicas como cor, cheiro e sabor. Como exemplo de substâncias que podem ser encontradas na água e são prejudiciais à saúde, temos o mercúrio, o cádmio, o chumbo, agrotóxicos e desinfetantes. Coliformes fecais são bactérias encontradas no intestino de homens e animais, e quando a água tem a presença desse tipo de bactéria, existe um grande risco para a saúde das pessoas que consumirem essa água. Muitas vezes, as águas próprias para o consumo humano são contaminadas por rede de esgoto clandestino, por indústrias que despejam substâncias nocivas nos rios e mares, por exemplo. Por isso é muito importante sabermos a origem da água que consumimos, pois estamos falando de saúde. Água potável. Chamamos de água potável toda a água que é própria para o consumo humano e que podemos beber sem risco para a saúde. A característica da água potável é que ela é insípida, sem sabor, incolor, sem cor, inodora, sem cheiro. A água potável precisa estar livre de substâncias tóxicas, de micro-organismos patogênicos, como bactérias, protozoários e fungos. A água potável contém sais minerais
em quantidade necessária à nossa saúde. Quando a água é retirada de rios, lagos, represas e nascentes, mas não é apropriada para o consumo humano, ela pode ser tratada em casa, utilizando métodos de filtração, cloração e fervura. Filtração. A água precisa ser filtrada e para isso utilizamos o filtro de água caseiro que contém em seu interior uma vela de porcelana com pequenos portos que deixam passar a água, mas retém o barro e alguns micro-organismos. Cloração é o método utilizado para eliminar os micro-organismos existentes na água e que auxilia na prevenção de doenças. Para a cloração, adicionamos na água algumas gotas de hipoclorito de sódio encontrado em farmácias ou distribuído em postos públicos de saúde. Fervura. A água pode ser fervida por alguns minutos. Quando ela voltar à temperatura ambiente, estará própria para o consumo. Com a fervura, a água se purifica e pode ser consumida por nós. Estações de tratamento de água. Depois que a água é captada nos mananciais, ela é levada para a estação de tratamento, onde passa por diversas etapas, para que as impurezas existentes na água sejam retiradas. As estações de tratamento envolvem o uso de muitas tecnologias, com alto investimento e mão de obra especializada. Nesse sentido, observa-se que as estações de tratamento são importantes, pois existe muita demanda para o consumo de água e pouco recurso disponível na natureza. As águas dos mananciais dos rios, das represas, são levadas por meio de canais chamados de adutoras até as estações de tratamento. Na estação, essas águas ficam armazenadas em tanques e passam por vários processos até se tornarem potável. O tratamento da água é feito por químicos, biólogos e outros profissionais de áreas laboratoriais. As etapas de tratamento da água na estação são floculação, decantação, filtração, cloração, fluoretação e correção do pH. Vamos agora estudar cada uma dessas etapas. Etapas para a purificação da água nas estações de tratamento. Floculação. A água recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio, que facilita a união das partículas muito finas de areia, argila e outros materiais encontrados na água. Com a união dessas partículas, há a formação de flocos gelatinosos, que após unir as impurezas, a sua remoção da água fica mais fácil. Decantação. A água vai passar lentamente pelos decantadores, permanecendo neles cerca de 2 ou 3 horas. Esse processo faz com que o fluxo de impureza seja depositado no fundo do decantador. Nesse processo, as partículas que se formaram no tanque anterior, por serem grandes e pesadas, depositaram-se no fundo e formam um tipo de lodo. Filtração. Após a decantação, a água segue para os filtros, que contêm carvão ativado, camada de areia e cascalho. As impurezas, partículas e parte dos micro-organismos vão sendo retiradas. Elas ficam presas nos filtros. Os filtros precisam ser limpos constantemente para serem usados novamente. Após a filtração, a água já aparente um aspecto transparente e cristalino, mas ainda não está apta para o consumo. Cloração e fluoretação. Etapa pela qual adiciona-se
cloro na água para eliminar micro-organismos nocivos à saúde. Em algumas citadas, além da cloração, coloca-se o flúor na água, o que fortalece o esmalte dos dentes e auxilia na prevenção de cáries dentárias. Essa etapa é chamada de fluoretação, correção do pH. Nesta etapa, adiciona-se mais cal hidratado para a correção do pH, reduzindo a acidez da água. Após essas etapas, a água está própria para o consumo. Ela permanecerá armazenada em reservatórios fechados e impermeabilizados, para depois serem distribuídas para a população nas cidades. Distribuição, armazenamento e uso da água tratada. A água tratada nas estações de tratamentos e armazenadas em grandes reservatórios são distribuídas pelas companhias de abastecimento das cidades, através de uma rede de canos e tubulações subterrâneas. Essas redes de abastecimento possuem quilômetros de extensão e atendem às residências, indústrias, hospitais e outros estabelecimentos. Poços rasos e poços profundos. Em alguns lugares não há estações de tratamento de água e nem abastecimento pela distribuidora de água. Por essa razão, os poços são importantes para a obtenção de água. Existem dois tipos de poços: os poços rasos ou freáticos e poços profundos ou artesianos. Poços rasos freáticos são poços onde é possível obter água numa profundidade máxima de 20 metros. Esses poços devem ser cavados longe da fossa séptica, longe de qualquer tipo de poluição e contaminação, para que a água não seja contaminada. Esse tipo de poço é mais utilizado nas residências, granjas, sítios e fazendas. Poços profundos artesianos são poços onde é possível obter água a mais de 100 metros de profundidade. Os poços artesianos retiram a água dos lençóis subterrâneos mais profundos. Esse tipo de poço é mais utilizado para abastecer cidades e indústrias. Saneamento básico. Chamamos de saneamento básico um conjunto de medidas tomadas para preservar e melhorar as condições de vida e saúde da população. O saneamento básico não envolve apenas o tratamento da água. Ele também se envolve com o destino dos resíduos da água consumida nas cidades. Por essa razão, é preciso uma ampla rede de esgoto pela cidade para que os resíduos não contaminem o solo e, com isso, gere problema de saúde nas pessoas. A rede de esgoto é importante, pois coleta os resíduos que são produzidos pelas indústrias, pelas residências, pelas criações de animais, por exemplo. Essa rede é canalizada e leva o esgoto para a área de tratamento. Depois que o esgoto passa por um tratamento, os micro-organismos e os vermes causadores de doenças são eliminados durante o tratamento, diminuindo os riscos de o ambiente ser contaminado pela água que sai do esgoto. Chamamos de estação de tratamento de esgoto, ETS, as instalações ou unidades operacionais que recebem as cargas poluentes do esgoto das residências, indústrias e outro tipo de estabelecimentos. Trata esses resíduos e devolve o efluente tratado aos corpos de água, como os rios e outros reservatórios. Infelizmente, ainda encontramos muitos lugares no Brasil e no mundo que não possuem saneamento básico. O esgoto fica a céu aberto,
o que constitui um grande risco de doenças para aquela população. De acordo com o IBGE, em levantamento feito em 2017, apenas 39,7% dos municípios brasileiros não têm esgoto sanitário. A região norte é mais precária. Apenas 16,2% dos municípios possuem rede de esgoto. Fossa seca e fossa séptica. Quando não há rede de esgoto numa cidade ou em outro bairro, a construção de fossas é uma opção para que os dejetos humanos não fiquem expostos nas ruas. Nesse sentido, existem dois tipos: a fossa seca e a fossa séptica. Fossa seca são buracos feitos no chão que têm de 2 a 3 metros de diâmetro, nos quais podem ser lançadas fezes e urina, além do papel higiênico utilizado na limpeza pessoal. As fossas secas não devem ser muito fundas para não contaminar o solo. Não devem ser lançadas nesse tipo de fossa. Água do banho, água usada para lavar roupa, como o próprio nome diz, a fossa é seca e por isso não se deve fazer uso de água. Fossa séptica. Quando a casa possui água encanada, a melhor solução é a construção de uma fossa séptica. Esse tipo de fossa é composto por dois reservatórios, uma caixa de gordura e a fossa negra. Nesses casos, os dejetos da casa são levados por cano até a caixa de gordura. Lá, a parte sólida afunda e a parte líquida fica mais próxima à superfície. Quando a caixa está cheia, a parte líquida começa a escorrer para a fossa negra e vai sendo absorvida pelo solo aos poucos. A parte sólida que vai ficando retida na caixa de gordura deve ser removida do tanque. Continue o seu estudo sobre como a água chega às nossas casas, fazendo a leitura no livro didático, página 614 a 627. Chegou a hora de você responder o exercício da aula sobre como a água chega às nossas casas. Todas as atividades são corrigidas e pontuadas, por isso você deve fazê-las para que eu possa avaliar a sua compreensão do assunto, atribuir sua nota e computar sua frequência na aula. Lembre-se de passar as respostas para a plataforma digital Google Sala de Aula. Primeira pergunta. A água usada pelos seres humanos é obtida principalmente em rios, lagos, represas e nascentes, chamadas de mananciais. Mas nem sempre esses reservatórios têm água apropriada para o consumo humano. Por isso, ela precisa passar por um tratamento adequado. Cite os métodos que podemos usar em nossa casa para tratar a água dos mananciais. Segunda pergunta. Quando um local não possui saneamento básico, a população necessita descartar seus esgotos de forma mais rudimentar. Que tipo de fossas devem ser construídas nesses casos? Terceira pergunta. Em certa etapa do seu tratamento, a água é mantida durante um período em tanques para que o sólido em suspensão se deposite no fundo. Essa operação é chamada de... A alternativa correta é: letra A, filtração; letra B, cristalização; letra C, decantação. Quarta pergunta. Em algumas situações, além da filtragem, a água para beber ou para lavar alimentos, louças e talheres também precisa ser fervida ou clorada, isto é, tratada com produtos à base de cloro. Esse tratamento é obrigatório quando a água. A alternativa correta é: letra A, vem de uma estação de tratamento; B, é considerada boa para o consumo; C, não vem de uma estação de tratamento. Quinta pergunta.
Em algumas cidades, não há estações de tratamento de água, nem rios, lagos e mananciais próximos. Por isso, as pessoas acabam recorrendo a um tipo de perfuração, que serve para encontrar água no solo e assim utilizá-las nas suas atividades. Como se chama o tipo de poço utilizado nas residências com profundidade máxima de 20 metros? A alternativa correta é letra A, poços profundos, letra B, poços freáticos, letra C, poços artesianos. Bons estudos e até a próxima aula.